Renato, Vilas Boas e Carolina cresceram lado a lado, suas casas separadas apenas por uma cerca de madeira branca. Renato, filho de uma família abastada, vivia em uma casa espaçosa e bem cuidada, enquanto Carolina, de origens mais humildes, morava em uma casa aconchegante, rodeada por um jardim simples, mas sempre florido. Apesar das diferenças sociais, o destino uniu os dois. Renato, com seus cabelos escuros e olhar intenso, sempre fora atraído pela vivacidade de Carolina, uma garota de olhos castanhos profundos, que pareciam esconder um mar de segredos. Desde pequenos, encontravam-se no jardim que separava suas casas, onde passavam horas brincando e conversando. À medida que cresciam, a amizade transformou-se em algo mais profundo. Nas noites estreladas de verão, quando o mundo parecia suspenso no tempo, eles se encontravam às escondidas. Sentados sob a velha figueira, trocavam promessas de amor eterno, acreditando que nada poderia separá-los. Renato, você promete que nunca vai me deixar? Perguntava Carolina, seu rosto iluminado apenas pela luz das estrelas. Eu prometo, Carolina. Nada neste mundo vai nos separar, respondia ele, segurando suas mãos com firmeza. As palavras eram ditas com uma sinceridade que só os jovens apaixonados possuem. O vento suave balançava as folhas da figueira, enquanto os dois se olhavam nos olhos, jurando um amor que desafiava as barreiras impostas pela sociedade. Quando você for estudar fora, você ainda vai pensar em mim? Carolina sussurrava, uma sombra de preocupação passando por seus olhos. Vou pensar em você todos os dias, minha querida. E quando eu voltar, nós ficaremos juntos para sempre, Renato prometia, acariciando o rosto dela. Esses momentos eram sagrados para ambos, e cada encontro reforçava a certeza de que, apesar de todas as adversidades, o amor que sentiam era verdadeiro e eterno. A felicidade juvenil de Renato e Carolina foi interrompida abruptamente quando Renato recebeu a notícia de que seria enviado para estudar em uma prestigiada escola de ensino médio em outra cidade. Na última noite antes de sua partida, os dois se encontraram mais uma vez sob a figueira. Você vai voltar para mim, não vai? Perguntou Carolina, sua voz trêmula de emoção. Eu prometo, Carolina. Isso é só uma fase. Logo estaremos juntos de novo, respondeu Renato, segurando-a firmemente em um abraço. Com lágrimas nos olhos, Carolina assistiu Renato partir, levando consigo todas as promessas e sonhos que haviam compartilhado. Na nova escola, Renato se sentia inicialmente deslocado. A estrutura grandiosa e o ambiente rigoroso eram um contraste com a simplicidade de sua vida anterior. Foi nesse cenário que ele conheceu Cláudio, um jovem carismático e confiante, que rapidamente se aproximou de Renato. Oi, você deve ser o novato, disse Cláudio, estendendo a mão. Sou Cláudio, e vou te mostrar os segredos desse lugar. A amizade entre os dois floresceu rapidamente. Renato e Cláudio tornaram-se inseparáveis, compartilhando segredos e sonhos nas longas conversas noturnas no dormitório. Renato contava sobre Carolina, sobre o amor que deixou para trás, enquanto Cláudio revelava suas próprias ambições e medos. Ela deve ser muito especial para você, comentou Cláudio um dia, enquanto os dois caminhavam pelos jardins da escola. Ela é tudo para mim, respondeu Renato, com um sorriso distante. E um dia, vou voltar e me casar com ela. Os anos escolares passaram rapidamente, marcados por conquistas e desafios. Renato e Cláudio tornaram-se líderes em suas respectivas áreas de interesse, sempre incentivando e apoiando um ao outro. Um brinde ao futuro, meu amigo, disse Cláudio durante uma das comemorações de suas vitórias acadêmicas. Que nossos sonhos se tornem realidade. Ao futuro, concordou Renato, levantando seu copo. E a Carolina? A amizade deles se solidificou, baseada na confiança e no respeito mútuo. Cláudio, com seu jeito brincalhão e otimista, era o equilíbrio perfeito para o temperamento mais reservado e introspectivo de Renato. Juntos, eles enfrentaram os desafios da vida escolar, construindo uma amizade que acreditavam ser inabalável. Após a formatura, Renato voltou para casa, trazendo Cláudio consigo. A viagem de volta foi cheia de nostalgia e expectativas. Renato mal podia esperar para reencontrar Carolina, enquanto Cláudio estava animado para conhecer a vida que seu amigo tanto descrevera. Você vai adorar a Carolina, disse Renato enquanto dirigiam. Ela é incrível.
Se ela é metade do que você fala, já estou encantado, brincou Cláudio, dando um tapinha amigável no ombro de Renato. Ao chegarem, Renato foi recebido com abraços e lágrimas de alegria. Carolina, especialmente, não conseguia esconder a felicidade em seus olhos. No entanto, quando seus olhos encontraram os de Cláudio, uma tensão inexplicável pairou no ar. Carolina, este é Cláudio, meu melhor amigo, apresentou Renato, com um sorriso largo. Prazer em conhecê-la, disse Cláudio, estendendo a mão. Renato falou muito de você. O prazer é meu, respondeu Carolina, apertando a mão dele, embora seus olhos não pudessem esconder uma leve inquietação. Com o passar dos dias, Cláudio foi completamente integrado à rotina da família. A presença dele era constante, seja nas refeições em família, seja nas saídas para eventos sociais. Você está bem? Perguntou Renato uma noite, notando a expressão pensativa de Carolina enquanto jantavam. Sim, estou, respondeu ela, forçando um sorriso. É só, diferente ter outra pessoa por aqui o tempo todo. Cláudio, percebendo a conversa, interveio com um comentário brincalhão. Estou invadindo seu espaço, Carolina? Prometo que logo volto para minha própria vida. Não é isso, disse ela, tentando desviar o assunto. É bom ter mais companhia. Só estou me acostumando. Renato riu, aliviado, e abraçou Carolina. Vamos todos nos acostumar, não é? Afinal, somos como uma família agora. Apesar das tentativas de todos para manter a harmonia, a tensão entre Carolina e Cláudio era palpável. Renato, por estar cego pela felicidade de estar novamente com seus dois amores, sua esposa e seu melhor amigo, não conseguia perceber a sutil desconforto de Carolina. Ela, por sua vez, lutava para entender seus próprios sentimentos enquanto tentava manter a paz na casa. Renato e Carolina reataram o namoro durante os anos de faculdade, onde Renato estudava medicina junto com Cláudio. A rotina era intensa, mas Renato sempre encontrava tempo para visitar Carolina, que o recebia com um sorriso caloroso e um abraço apertado. Eu mal posso esperar para terminar a faculdade e começar a nossa vida juntos de verdade, dizia Renato, acariciando o rosto de Carolina. Eu também, Renato. Cada dia sem você aqui é uma eternidade, respondia ela, olhando nos olhos dele com uma mistura de saudade e amor. Durante os anos de faculdade, Cláudio também se tornou próximo de Carolina. Eles saíam juntos, assistiam filmes e jantavam em restaurantes, sempre mantendo o clima leve e descontraído. Cláudio, com seu jeito carismático, conquistou a simpatia de Carolina e dos amigos de Renato. Finalmente, após a formatura, Renato e Carolina se casaram em uma cerimônia deslumbrante. O evento aconteceu em um belo jardim florido, decorado com luzes cintilantes e flores perfumadas. Carolina estava radiante em um vestido de renda, e Renato, em seu terno elegante, não conseguia tirar os olhos dela. Você está deslumbrante, sussurrou Renato ao vê-la caminhar pelo corredor. Eu sou a mulher mais sortuda do mundo, respondeu Carolina, com lágrimas de felicidade nos olhos. Cláudio, como padrinho do noivo, fez um emocionante discurso na recepção. Vocês dois são a prova de que o amor verdadeiro existe, disse ele, levantando seu copo para um brinde. Renato, meu irmão de coração, e Carolina, minha querida amiga, desejo a vocês toda a felicidade do mundo. A festa foi uma celebração de alegria e amor, com amigos e familiares compartilhando risos e danças até a madrugada. Parecia que nada poderia abalar a felicidade do casal, mas as sombras começavam a se formar. Nos meses que seguiram, Renato e Carolina desfrutaram da vida de recém-casados. No entanto, pequenas dúvidas começaram a surgir na mente de Renato. Cláudio estava sempre por perto, e às vezes, Renato notava olhares trocados entre ele e Carolina que o deixavam inquieto. Você acha que Cláudio está aqui demais? Perguntou Renato a Carolina uma noite, tentando parecer casual. Ele é seu melhor amigo, Renato. É natural que esteja por perto, respondeu Carolina, mas havia uma leve tensão em sua voz. Eu sei, mas às vezes sinto que ele está sempre entre nós, disse Renato, olhando para o horizonte com uma expressão pensativa. Você está imaginando coisas, disse Carolina, tentando tranquilizá-lo com um beijo. Nada nem ninguém pode abalar nossa felicidade. Renato sorriu,
mas as sombras de dúvida continuaram a rondar sua mente, plantando as sementes de uma inquietação que, mais tarde, poderia crescer e ameaçar o que ele mais valorizava, seu amor por Carolina e a amizade com Cláudio. O tempo passou e a vida do casal parecia perfeita até o nascimento de Lucas. A chegada do bebê trouxe uma nova luz à casa de Renato e Carolina, enchendo seus dias de alegria e novos desafios. Enquanto segurava Lucas nos braços, Renato não pôde ignorar a semelhança física do bebê com Cláudio. Os mesmos olhos castanhos e sorriso cativante, traços que ele reconhecia tão bem em seu melhor amigo. Uma sombra de dúvida começou a se formar em sua mente. Ele é tão bonito, murmurou Carolina, acariciando a bochecha de Lucas com ternura. Renato sorriu, tentando afastar os pensamentos sombrios. Sim, ele é. Um presente maravilhoso. Mas à noite, quando Lucas dormia tranquilamente, Renato se encontrava perdido em pensamentos. Lembrava-se dos olhares trocados entre Carolina e Cláudio, dos momentos de riso compartilhados que às vezes o deixavam de fora. Será que sua esposa e seu melhor amigo traíram? A ideia parecia absurda, mas a semelhança física entre Lucas e Cláudio não deixava de assombrá-lo. Carolina começou Renato uma noite, enquanto os dois jantavam juntos. Você já percebeu como Lucas se parece com Cláudio? Carolina parou por um momento, seus olhos encontrando os de Renato com uma mistura de surpresa e preocupação. Renato, é apenas uma coincidência. Lucas é nosso filho, ele tem traços de ambos. Eu sei, mas... Renato hesitou, lutando para articular suas preocupações sem parecer acusador. Às vezes, sinto que há algo mais. Renato, eu te amo, disse Carolina, colocando a mão sobre a dele. Nós construímos nossa família juntos, e nada mudará isso. Renato assentiu, tentando se convencer das palavras dela. Mas as sombras da dúvida continuavam a corroê-lo por dentro, lançando uma nuvem sobre a felicidade que ele tanto valorizava. A suspeita transformou Renato em um homem amargurado e desconfiado. Ele se via mergulhado em um mar de incertezas, onde cada gesto e palavra de Carolina pareciam confirmar suas suspeitas. Onde você estava ontem à noite? Perguntou Renato de repente, enquanto Carolina arrumava a cozinha após o jantar. Carolina virou-se, surpresa com a intensidade em seus olhos. Eu fui visitar minha mãe, como sempre faço às quartas-feiras. Renato assentiu, mas a tensão em seus ombros era evidente. E antes disso? Você estava estranha esses dias. Renato, eu estou bem, disse ela, com uma mistura de mágoa e frustração. Não sei o que mais posso fazer para provar minha lealdade. Ele suspirou, sentindo o peso de suas próprias dúvidas. Eu não sei, Carolina. É difícil. À medida que os dias passavam, Renato se viu cada vez mais obcecado em descobrir a verdade. Instalou câmeras escondidas, verificou registros de telefone, qualquer coisa que pudesse fornecer um indício de traição. Cada descoberta, cada pequeno detalhe, alimentava sua amargura e desconfiança. Uma noite, enquanto observava as gravações das câmeras, viu Carolina conversando animadamente com um homem que ele não reconhecia. O riso dela, os gestos naturais, tudo parecia normal. Mas para Renato, era mais uma prova de sua paranoia. Quem é ele? Perguntou ele abruptamente, mostrando o vídeo a Carolina. Ela olhou para a tela por um momento antes de responder, sua voz trêmula. É um colega de trabalho. Nós estávamos discutindo um projeto. Renato fechou o laptop com um suspiro. Eu não sei se consigo mais fazer isso, Carolina. Essa desconfiança está acabando comigo. Carolina aproximou-se dele, as lágrimas nos olhos. Renato, por favor, acredite em mim. Eu te amo, e nunca faria nada para te magoar. Mas as palavras dela não foram suficientes para aplacar a tempestade dentro de Renato. A dúvida sobre a fidelidade de Carolina consumia sua mente, e a tensão na família crescia a cada dia que passava. A obsessão de Renato atingiu seu ápice com a morte súbita de Cláudio em um trágico acidente de carro. A notícia chegou como um golpe duro, deixando Renato dividido entre a dor profunda da perda de seu melhor amigo e uma estranha mistura de alívio e culpa. Eu não posso acreditar que ele se foi, murmurou Renato, olhando para o retrato de Cláudio na estante da sala. Ele era como um irmão para mim.
Carolina, ao lado dele, colocou a mão em seu ombro, tentando confortá-lo. Eu sinto muito, Renato. Eu sei o quanto ele significava para você. Renato assentiu, mas por dentro, sentiu uma confusão de emoções. A morte de Cláudio trouxe à tona não apenas a dor da perda, mas também um turbilhão de dúvidas sobre o passado. Seria possível que Cláudio e Carolina realmente tivessem traído sua confiança? Enquanto preparavam os detalhes do funeral, Renato se viu revivendo momentos compartilhados com Cláudio. As risadas nas festas, os conselhos durante os momentos difíceis, tudo agora tingido pela sombra da suspeita. Ele era um bom homem, disse Carolina suavemente, ao ver Renato perdido em seus pensamentos. Sim, respondeu Renato, sem saber ao certo o que mais dizer. As palavras de consolo soavam ocas em sua mente, quando o peso das incertezas parecia esmagá-lo por dentro. À noite, sozinho em seu quarto, Renato olhou para o teto escuro, incapaz de encontrar paz. A morte de Cláudio não trouxera o alívio que ele esperava. Pelo contrário, trouxera à tona mais perguntas do que respostas, aprofundando ainda mais a dor e a desconfiança que consumiam sua alma. Em uma noite de tempestade, o som dos trovões ecoava pela casa enquanto Renato confrontava Carolina. A atmosfera carregada refletia a turbulência de suas emoções. Ele olhava para ela com olhos cheios de dor e desconfiança. Como pôde fazer isso comigo, Carolina? Perguntou Renato, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e tristeza. Eu confiei em você. Carolina, com lágrimas nos olhos, tentou falar. Renato, eu nunca. Não minta para mim, interrompeu Renato, com um gesto brusco. Eu vi os olhares entre você e Cláudio, os sorrisos que eu não entendia. Eu não sou cego, Carolina. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto tentava encontrar as palavras certas. Renato, eu te amo. Você sabe disso. Nós temos uma família. A família que você destruiu, retrucou Renato, com amargura. Eu não posso mais suportar isso. Ele caminhou até o berço onde Lucas dormia tranquilamente, seu coração apertado com a possibilidade do que poderia descobrir. Com determinação sombria, pegou Lucas nos braços e olhou para Carolina pela última vez. Eu preciso encontrar a verdade, Carolina, disse ele, com voz firme. Eu preciso saber. Carolina estendeu a mão em um gesto de desespero. Renato, por favor, não faça isso. Confie em mim. Mas Renato já havia decidido. Atordoado, saiu pela porta, enfrentando a tempestade lá fora enquanto a chuva caía pesadamente. O vento uivava como um eco de sua própria tormenta interior, determinado a descobrir a verdade que assombrava seus pensamentos e sua alma. Renato, atordoado, entrou no carro e saiu para a rua a fim de espairecer. Ao entrar no carro, viu que em seu porta-luvas havia uma chave e era a chave do apartamento de Cláudio, pois o mesmo tinha deixado uma chave com um amigo. Então ele decidiu dirigir até o apartamento de Cláudio. Ao chegar em frente ao prédio, sua cabeça rodopiava e ele, com uma sensação mista de medo e vontade de saber a verdade, ficou com aquela dúvida rondando sua cabeça. Até que resolveu sair do carro e se dirigiu até o apartamento de seu amigo. Enquanto subia o elevador, sua cabeça ia e voltava, imaginando a imagem de sua amada esposa e seu melhor amigo traindo. Mas ele pensou, se houve algo entre eles, eu posso achar alguma prova, algum bilhete que prove a traição dos dois aí dentro. A essa altura ele já estava na porta do apartamento. Ele então abriu a porta do apartamento, olhando ao redor viu a imagem de sua esposa e seu melhor amigo se agarrando naquele sofá à sua frente. Até que ele foi em direção ao quarto. Enquanto vasculhava as coisas de Cláudio em busca de respostas, Renato encontrou um caderno escondido. Com mãos trêmulas, ele folheou as páginas, lendo as últimas palavras do amigo. Em uma das anotações, Cláudio confessava seu profundo apreço por Carolina, destacando sua admiração pela maneira como ela cuidava de todos ao seu redor. Ele expressava gratidão pela amizade com Renato, valorizando-a acima de tudo. Renato sentiu um misto de emoções ao ler as palavras sinceras de Cláudio. A revelação não era o que ele esperava encontrar, mas trouxe um novo entendimento sobre a ligação entre seu amigo e sua esposa.
Percebeu que as interações que testemunhou não eram motivadas por traição, mas sim por um respeito mútuo e uma profunda amizade. Ao fechar o caderno, Renato sentiu um peso sendo aliviado de seus ombros. Era um alívio encontrar uma verdade que não ameaçava sua confiança e amor por Carolina. Renato, tomado pela culpa e pelo arrependimento, caminhava pela estrada escura de volta para casa, refletindo sobre o peso das suas suspeitas infundadas. A chuva fina pingava ao seu redor, como se a própria natureza ecoasse seu turbilhão interior. Ao entrar pela porta da frente, encontrou Carolina sentada na sala, os olhos ainda inchados de chorar. Ela ergueu o olhar ao ouvi-lo entrar, misturando-se o alívio e a hesitação em seu olhar. Carolina, começou Renato, a voz rouca de emoção, Eu sinto muito. Eu estava errado. Ela olhou para ele, a expressão misturada entre a dor e a esperança. Renato, você me magoou tanto. Ele se aproximou lentamente, cada passo pesando com a gravidade de suas palavras. Eu sei, e eu não posso pedir desculpas o suficiente por isso. Minhas suspeitas, elas não tinham fundamento. Carolina olhou para baixo, brincando nervosamente com as mãos. Eu nunca te traí, Renato. Nunca. Renato se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos com delicadeza. Eu acredito em você, Carolina. Por favor, me dê outra chance. Eu quero reconstruir o que quebrei, eu quero reconquistar sua confiança. Ela olhou nos olhos dele, vendo a sinceridade que sempre amou. Uma lágrima solitária escapou de seus olhos. Eu te amo, Renato. Mas eu não sei se consigo esquecer tudo isso. Renato apertou suas mãos com ternura. Eu prometo que vou fazer tudo o que puder para merecer seu perdão, para ser o marido que você merece. Carolina deixou escapar um suspiro profundo, sentindo o peso da decisão pairando sobre eles. Finalmente, ela sentiu um pequeno sorriso de esperança se formando em seus lábios. Vamos tentar, Renato. Vamos tentar reconstruir juntos. E ali, naquela sala iluminada pela reconciliação, Renato sentiu um fardo sendo levantado de seus ombros. Ele estava determinado a fazer tudo certo desta vez, a reconstruir não apenas seu casamento, mas também a confiança e o amor que compartilhavam. Carolina, com o coração ferido e uma sombra de desconfiança ainda pairando sobre ela, decidiu aceitar Renato de volta. Em uma noite serena, sob a luz suave das velas, eles conversaram sobre o futuro incerto que agora enfrentavam. Renato, começou Carolina, os olhos ainda refletindo a mágoa do passado, eu te amo. Mas não sei se consigo esquecer tudo o que aconteceu. Renato segurou suas mãos com delicadeza, os olhos cheios de determinação e arrependimento. Eu entendo, Carolina. Eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para reconstruir nossa confiança. Ela assentiu lentamente, os lábios formando um sorriso triste. Vamos tentar, Renato. Vamos tentar construir algo novo juntos. E assim, começaram uma jornada de reconstrução, aprendendo a confiar novamente um no outro. Os dias se transformaram em semanas, e semanas em meses, enquanto eles se esforçavam para curar as feridas do passado. Lucas, o raio de luz em suas vidas, crescia cercado pelo amor dos pais. Ele brincava inocentemente no jardim, sem nunca suspeitar do turbilhão de dúvidas e dor que quase desfez sua família. Cada riso infantil, cada abraço caloroso, era um lembrete do que realmente importava, o amor que os unia e a promessa de um futuro repleto de esperança e reconciliação. Renato, agora mais velho e sábio, contemplava o passado em seu escritório, iluminado pelo sol da tarde que filtrava pelas cortinas. Os anos haviam suavizado as arestas da juventude impetuosa, deixando para trás a amargura que uma vez o consumira. Ele olhava para a foto de sua família na escrivaninha, uma recordação vívida de todas as batalhas que enfrentaram juntos. Carolina, murmurou Renato para si mesmo, os olhos marejados ao lembrar-se dos tempos turbulentos que passaram juntos. Nós superamos tantos desafios. Carolina entrou no escritório, o rosto suave e sereno com o passar dos anos. Ela colocou uma mão gentil no ombro de Renato, compartilhando o olhar de gratidão por tudo que haviam construído. Você está bem? Perguntou Carolina, preocupada com a expressão pensativa de Renato. Renato virou-se para ela,
os olhos agora cheios de amor e compreensão. Estou refletindo sobre tudo o que passamos, sobre como nossas vidas mudaram. Nossa história é um testemunho de como o amor verdadeiro pode resistir às tempestades. Carolina sorriu, os olhos encontrando os dele em um entendimento mútuo. Acredito que cada desafio que enfrentamos nos tornou mais fortes. E aprendemos que confiança é a base de tudo. Renato concordou, sentindo uma gratidão profunda por ter encontrado a redenção ao lado dela. Sim, Carolina. Nossa jornada foi marcada por traições imaginárias que quase nos separaram, mas encontramos o caminho de volta um para o outro. E ali, na tranquilidade do escritório iluminado pelo sol poente, Renato viu sua vida não como uma saga de amargura, mas como um legado de esperança e amor redentor.